Você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito do processo de fim da abolição da escravidão e como se dá a organização, a estruturação dessa população ex-escrava na nossa sociedade. A gente vai perceber que essa é uma das chaves para a gente entender o que se discute muito hoje de racismo estrutural. Então vamos à aula. Eu quero começar mostrando para vocês essa imagem bem interessante aqui, olha, com pessoas acorrentadas numa condição de escravos. Isso é uma imagem que a gente observa de um dos últimos países aí a abolir a escravidão ainda na África. Bom, a gente começa percebendo o seguinte, que entender a escravidão é entender um processo de desumanização ou coisificação da pessoa, você transformar uma pessoa em um objeto. O que é você transformar uma pessoa em um objeto? É você fazer com que essa pessoa seja uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. Você pega uma pessoa africana e retira dela uma série de conceitos que tornam ela humana, como, por exemplo, retira dela a possibilidade de cultura, a sua religiosidade, a sua organização social, o seu posicionamento na organização social, vai retirar dela sua própria língua e impor uma série de condições novas de sobrevivência, em uma ideia de que você viveria através do seu trabalho, recebendo uma condição parca de alimentação e sofrendo duras consequências e castigos caso não obtivesse aquele objetivo, digamos assim, que o senhor de escravo estabelecia para os seus escravos. Ou seja, é uma total falta de humanidade. As pessoas não eram vistas como seres humanos e sim como um objeto. A gente vai observar aí, olha, que a escravidão vai ser a base da mão de obra na colônia, motivo de unificação no país no pós-independência e fundamental no Império. A gente deve observar o seguinte, que desde por volta aí de 1531 começam a chegar as primeiras levas de africanos na condição de escravo aqui na colônia, e isso vai se perpetuar em diversos momentos. A princípio, lá no Nordeste brasileiro, com a produção de cana-de-açúcar e grandes levas de africanos que chegam para cultivar a cana-de-açúcar e produzir aquilo que faria, de Portugal uma grande nação, a cana-de-açúcar e o próprio tráfico de escravos são elementos extremamente importantes para a economia portuguesa. E depois, a escravidão vai ser um processo de unificação do país quando se pensa na independência. A gente deve observar que o Brasil continua unificado após a sua independência, diferente da maioria dos países daqui da América, muito por conta da estrutura escravagista que vai ser mantida no Império. E isso vai sustentar, entre outras coisas, a produção propriamente do café e estruturar o Império. Tanto é a estrutura do Império que, quando acaba a escravidão, um ano depois acaba o próprio Império. A escravidão acaba no Brasil com a lei de 1888, a Lei Áurea, e um ano depois, em 1889, acaba o Império e é proclamado a República no Brasil. A gente vai observar aí que foram mais de 350 anos de escravidão no Brasil, sendo o Brasil um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Ou seja, vai durar muito tempo esse processo aí de utilização da mão de obra escrava e, principalmente, de você observar na sociedade brasileira que essas pessoas que estavam ali na condição de escravas, elas não eram vistas pelos seus senhores como pessoas. E também falar que no Brasil vai ser um dos últimos países, é o último país da América a abolir a escravidão e um dos últimos de todo o planeta. Era algo que era extremamente importante para os senhores de escravos, principalmente os cafeicultores, ali no século XIX, e por conta deles a escravidão vai ser mantida até o seu final, até onde não havia maiores possibilidades. Então, como eu disse para vocês, os escravos trabalhavam nas lavouras, na mineração e também em serviços domésticos e de comércio. É bom frisar isso, a escravidão também era uma escravidão utilizada para serviços domésticos, era normal e comum dentro da chamada casa grande, ou seja, na casa onde viviam os senhores de escravos,
terem escravas, mulheres e escravos também trabalhando em serviços domésticos de limpeza, cuidar dos filhos, amas de leite, e dentro das cidades havia muitos escravos que trabalhavam diretamente no comércio, os chamados escravos de ganho, desde as quituteiras até propriamente aqueles escravos que trabalhavam no comércio. Ou seja, a estrutura da sociedade brasileira era uma estrutura escravocrata. Não estava apenas o escravo vinculado ao campo, a um lugar imaginário que a gente consegue perceber aí ao longo da história. Na verdade, o escravo estava em todos os lugares dentro da sociedade brasileira, sustentando o modo de vida do Brasil durante um período enorme da nossa história. A gente vai falar sobre a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, mas não deu garantias à cidadania dos escravos. Eu tenho aqui, olha, a Gazeta de Notícias, um jornal da época, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão com a Lei 3.353. Bom, quero dizer para vocês que houve todo um processo que levou a essa, digamos assim, assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que durante muito tempo dentro da história do Brasil foi vista como uma pessoa à frente de seu tempo, uma pessoa muito bondosa, e por isso ela teria, por questões, digamos assim, humanitárias, feito a escravidão. Eu não quero aqui questionar a respeito especificamente da Princesa Isabel, se houve ou não essa questão humanitária. Até onde se sabe, ela era de fato uma pessoa muito ligada, a família do próprio imperador era uma família muito ligada à causa abolicionista, eles mesmos já tinham abolido seus próprios escravos, mas vale destacar a todo um processo histórico de construção desse fim da escravidão, desde o movimento abolicionista que pressionou demais ao Império a acabar com a escravidão. É bom salientar a todo um processo que vai chegar a esse fim, a todo um desgaste também político para a chegada desse fim da escravidão, com o surgimento e fortalecimento do Partido Republicano, que tinha uma base muito grande de cafeicultores paulistas contrário à escravidão. Ou seja, é um processo complexo, mas que ele vai ser abolido em 1888, com uma ideia de que dá liberdade, mas não vai garantir a cidadania plena para esses ex-escravos. E é isso que a gente vai observar agora. Porque sem condições financeiras e assistência do Estado, as pessoas passaram a viver em péssimas condições. Basicamente, eu quero chamar a atenção de que, uma vez liberto, o sujeito não teria muitos meios para sobreviver, uma vez que eles não tinham terra, não tinham possibilidade de ter acesso à terra, e a única coisa que eles tinham para vender era a sua própria força de trabalho para aqueles que quisessem comprar. A gente deve observar que esse era um momento onde o Brasil estava investindo massivamente na mão de obra imigrante, principalmente de italianos, alemães, que chegavam em larga escala para trabalhar na lavoura de café. Ou seja, não eram todos os senhores de escravos ou ex-senhores de escravos nesse momento que queriam aceitar pagar um salário para um negro. E o que vai acontecer na prática? Muitos deles eles vão se associar propriamente a camponeses, a outros sem terras, e viver, de certa forma, uma vida nômade, vendendo o seu trabalho sem um local muito fixo e numa condição péssima de vida. Muitos desses acabaram sendo associados à figura do que a gente vai observar dentro do interior do caipira, ou o clássico do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato. É uma associação dessa mestiçagem de ex-escravos com camponeses que viviam em condições precárias de vida e que não era garantido a cidadania a essas pessoas, uma vez que a sua esmagadora maioria vivia abaixo da linha da miséria. Apesar das campanhas abolicionistas, o interesse econômico prevaleceu ao humanitário na abolição. É um pouco daquilo que eu já havia citado para vocês. Ainda que houvesse aí um interesse humanitário pelo movimento abolicionista, que foi muito forte e significativo para o processo de fim da escravidão no Brasil, no final das contas era uma pressão muito forte por parte dos ingleses
e interesses econômicos para a abolição da escravidão no Brasil. Isso vai se tornar cada vez mais claro quando a gente vai observando aí todo o contexto que gerava o finalzinho do século XIX e a necessidade de se ampliar os mercados consumidores, principalmente aqui na América. É nesse momento, já com o final da escravidão, que vai começar a ganhar a força as teorias de clareamento da população ou branqueada da população, que previa acabar com o negro através da miscigenação. Vai ficar célebre esse quadro aqui, a Redenção de Cã, onde você tem uma provável aqui, olha, ex-escrava negra, no qual ela teria a filha já com uma certa mestiçagem, ou seja, a própria ex-escrava já teria tido como marido uma pessoa mestiça, no qual daria luz a uma filha mestiça. Essa filha se casaria com um imigrante, uma pessoa branca, no qual você teria aqui, olha, o neto, ou seja, em 3 gerações, uma pessoa branca. Parece bem absurdo hoje a gente pensar em teorias de branqueamento ou teorias racistas, mas isso era muito, muito frequente dentro do Brasil no final do século XIX e principalmente no começo do século XX. Havia a clara ideia perante elementos naturais, ainda sobre uma forte influência das teorias racistas do século XIX na Europa, que colocavam o negro características degeneradas, ruins, e a mestiçagem seria o extremo dessas características degeneradas. Então, várias doenças eram atreladas ao fato das pessoas estarem degeneradas, o alcoolismo, a loucura, tudo isso era atrelado à imagem negativa que se construía das pessoas negras e principalmente dos mestiços. Com essa ideia se pensava uma nação que precisaria se tornar uma nação branca, daí o grande investimento em trazer imigrantes europeus para o Brasil e havendo essa miscigenação. Inclusive, um antropólogo chamado Roquete Pinto, ele vai dizer no primeiro Congresso de Eugenia do Brasil, em 1929, que a projeção da nação com a ideia do branqueamento era que em 2012 a gente teria 80% de pessoas brancas, 20% de mestiços e nenhum negro nem indígena no Brasil. Essa era a ideia que se pregava dentro do Estado. Era uma política de Estado para branquear a população e assim fazer com que o Brasil prosperasse, obtivesse progresso da nação. É claro, o fim da escravidão não mudou a forma com que a sociedade via o ex-escravo, mantendo assim a estrutura de dominação racial. Sendo assim, eu quero te chamar a atenção que apesar de haver a liberdade para os escravos, eles não vão ter a cidadania. Tem uma frase que eu gostei muito do livro da Lilian Schwartz que diz o seguinte, que dava-se ao negro a liberdade era algo do negro, mas a igualdade era algo do branco. A cidadania, o voto, a plenitude de ser cidadão era algo do branco. Então você colocava uma série de características negativas, depreciativas em cima dos negros, como que uma função de apenas trabalho físico e a parte aí de escolha da cidadania, do voto e de toda essa participação plena ficaria por parte do branco. Se você analisa isso dentro da própria política de branqueamento da nação, você vai perceber que essa conjuntura vai estruturar uma ideia de dominação racial dentro do Brasil. E é essa estrutura de dominação racial que a gente vai observar como as bases aí de um passado escravista que vai se solidificar numa estrutura discriminatória no país, tornando assim o racismo estrutural no Brasil. Então, quando você ouve falar do termo racismo estrutural no Brasil, isso quer dizer o quê? Que ao longo de toda a história houve um processo no qual o negro foi destituído de sua condição humana ao ser retirado da África e trazido para cá, para o Brasil, e essa condição, ela tende a se permanecer mesmo após a abolição, onde é dado a liberdade, mas não a plena cidadania ao negro. E essa estrutura racial de dominação de brancos,
perante os negros vai ser mantido no Estado até hoje. Então, até hoje, quando você percebe uma violência extrema por parte da polícia para se manter um status de dominação dos brancos, você percebe esse racismo estrutural. Você percebe que, ao longo da história do Brasil, os grandes governantes sempre foram brancos, poucos deles mestiços, né? Quase nenhum negro. Então, quando você percebe que a maioria esmagadora da população pobre ela é negra, você tem uma ideia de um país estruturado perante a dominação de um grupo pequeno de brancos sobre um grupo grande de negros e mestiços. Por isso a ideia de racismo estrutural. E isso é a importância de você revisitar o passado e entender o contexto histórico para perceber o que ocorre no país que você vive agora. Agora acabou. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a você por estar assistindo essa aula. Até a próxima. Valeu!